de quem investe, quer na perspectiva de quem recebe o investimento. Frase do Euclides mais conhecida, tirando aquela da missão é maior do indivíduo, qual é? Não estou a ouvir. Qual é? Inclusive nos negócios. E há alturas em que nós precisamos ir buscar ou ir dar um reforço a uma atividade já instalada e, portanto, recorremos a quê? Aos investidores. Podes ir, Bengali. Está a ver? Não pode. eu não tenho aquela vontade do Euclides para eventualmente matar estes. Ainda por cima, pré-almoço, está todo mundo já com muita fome. Não faz isso comigo, Bengali, vamos lá. Ok, isso já falamos. Podes passar para a segunda página. Ok. Quando nós estamos a falar em contrato de investimento, há algumas coisas base de raiz que nós temos que ter logo em consideração. Desde logo, os elementos fundamentais do contrato. Quem ocupa a posição de investidor, quem ocupa a posição de receptor do investimento, qual é o objeto do investimento. Eu vou fazer um investimento para quê? Para a atividade transversal daquela empresa, para um projeto específico, para uma compra específica. Portanto, tem que estar muito bem definido qual é o objeto do meu contrato de investimento. Depois, naturalmente, temos que falar na parte interessante, que é a parte do investimento em si. Como é que ele vai ser dado? Qual é o montante? E qual é a forma do investimento? Isto nós já vamos ver a seguir, no slide a seguir, as várias formas que podem ter. A parte mais importante de um contrato de investimento diz respeito a estas cláusulas críticas. O investidor pode exigir do empresário que não faça concorrência com ele. E, regra geral, exige. Portanto, o empresário e o investidor podem ter uma mesma linha de atuação. E o que é que vem o investidor dizer? Eu vou apoiar o teu negócio, mas em Benguela não atuas. Porque aquele é o meu mercado e, portanto, tu só podes atuar em Luanda. E aí são cláusulas de não concorrência que podem ser incluídas no contrato e que devem ser acauteladas. Depois temos, naturalmente, cláusulas de confidencialidade. Há muitos investidores que não querem aparecer. Há muitos investidores, há questões do investimento que são sensíveis e, portanto, cláusulas de confidencialidade são sempre muito fortes. Resolução de disputas. O que é que acontece se houver um incumprimento no investimento? O que é que acontece se, eventualmente, aquele empresário fizer um negócio em Benguela quando no contrato estava a dizer que não podia fazer? O que é que acontece se eu precisar de mais investimento e o meu investidor dizer agora já não tenho, mas no início tinha-se comprometido a me dar eventualmente X valor? Portanto, é preciso que no contrato esteja regulado como é que as partes vão sentar e vão discutir os problemas que podem surgir ao longo desta relação. Opção de saída, que é aquela que mais dói. O investidor chega, vê o vosso negócio, acha o vosso negócio interessante a determinada altura e diz, eu vou investir pelo prazo de 10 anos. Entretanto, ao fim de 5, o investidor descobre outro negócio mais interessante ou, eventualmente, a sua própria capacidade financeira desce e ele quer retirar o investimento. É preciso que no contrato esteja definido quais as formas de retirar o investimento, em que momento pode ser retirado. Se for retirado fora do momento previsto no contrato, o que é que acontece? Portanto, todas estas pequenas, mas muito importantes questões devem estar cobertas neste contrato e quem for assinar um contrato deve ter o cuidado de lê-las ou incluí-las se for quem vai entrar com o valor. E depois, naturalmente, no final de um contrato de investimento há uma liquidação. Ninguém dá dinheiros de borla. Nem o Estado dá, imagina um investidor. Então, é preciso prever no contrato como é que este valor vai ser devolvido ao investidor. Há várias formas de o fazer.
pode de facto ser um puro empréstimo, no sentido de que eu vou te dar X e no fim do contrato tu vais me devolver Y, portanto X mais juros eventualmente, ou pode ser, como vamos ver a seguir, eu vou te dar X e tu vais me dar parte do capital social da tua empresa, ou eu vou te dar X e daqui a 10 anos tu vais me dar X de capital da tua empresa. Portanto, é preciso que as partes sentem, discutam isto tudo e ponham isto num documento bem estruturado. A parte do due diligence, já falamos aqui, quer a Luzia, quer o Euclides, já falaram na questão da estratégia, do plano, da avaliação dos riscos, de perceber quais são as mitigações que eu tenho que ter logo à partida. O Euclides usou aqui uma expressão que eu nem nunca tinha usado. Como é que era? Externalidades, as externalidades, as coisas que podem eventualmente impactar aquele contrato de investimento e que eu preciso prever à partida. Eu posso, por exemplo, estar a pedir, eu vou-vos dar um exemplo concreto. Eu estou a pedir um investimento para construir uma fábrica de produção de o que agora fizeram uma fábrica muito grande de fertilizantes. Então, eu tenho um plano, fiz um plano e quero fazer uma fábrica de fertilizantes em Benguela, porque vocês sabem que a demanda de fertilizantes é muito grande, é um negócio muito lucrativo porque tem muito poucos. Lá está, negócio, né? Temos que ir ver qual é a procura, não é? Que é para eu poder fazer a oferta. Porque não adianta eu fazer a oferta de um produto que toda a gente já oferece, a não ser que eu ofereça esse produto com algum diferencial. Então imaginem que o meu projeto é construir uma fábrica de fertilizantes em Benguela. Eu não sei que está a ser feito um grande negócio para uma grande fábrica de fertilizantes no Soio por um grupo empresarial, inclusive com o apoio do Grupo Soberano, do Banco Soberano. Isto não é novidade para ninguém, isto está nas notícias, portanto não estou a cometer aqui nenhuma violação de direitos de confidencialidade, nem nada. Então imaginem que eu fiz todo o meu projeto, fui atrás dos investidores, recebi o investimento, comecei a aplicar, porque os custos de um projeto começam lá atrás, com o estudo de viabilidade, não é com a implementação. Para eu construir uma fábrica eu tenho que ter um estudo de viabilidade, eu tenho que ter o plano arquitetónico, eu tenho que ter os estudos ambientais, tudo isto é dinheiro. E eu fui buscar já o dinheiro do investidor. E o investidor deu-me este dinheiro. E, entretanto, uns meses depois, eu ainda estou no meu processo de avaliação. E o que é que acontece? Fábrica de fertilizantes para servir o país inteiro no Soio, com uma dimensão brutal, com apoio do Banco Soberano, IFC e etc. Eu tenho que rever o meu plano. Eu tenho que rever o meu plano. E rever o meu plano, eventualmente, significa rever quando eu vou devolver este investimento, se eu realmente vou avançar com o projeto ou não, e quais são as medidas de mitigação que eu vou ter que tomar para não ficar eternamente devedor do meu investidor. Porque o meu investidor vai esperar um retorno daquilo que entregou a determinada altura. Eu, inclusive, já gastei valores com estes estudos ambientais, com estas plantas, com estes planos estratégicos, com estes estudos de viabilidade. Portanto, tudo isto é prévio à própria assinatura do contrato. Bengali? Ok. Falei ali há bocado que há várias formas de fazer investimento e há várias formas de retorno desse investimento. O investidor pode querer entrar com o capital e ter este capital devolvido a determinada altura com juros, não é? O investidor pode dizer, eu quero tornar-me sócio da empresa, e aqui significa partilha de lucros e prejuízos, portanto, ele entra com um capital, mas entra também como sócio. Okay? O investimento pode ser conversível no sentido de, olha, agora eu vou te dar o dinheiro, não vou ainda entrar para o capital social, mas lá à frente, e até pode-se pôr cláusulas de condição, se o negócio correr assim, eu fico com 10%. Se o negócio correr assado, eu fico com 50%. E tudo isto associado, inclusive, a poder de decisão. É outra coisa muito crítica que os contratos de investimento têm, que é perceber
qual é a influência que o investidor vai ter no negócio em si. Porque há investidores que dizem, eu dou dinheiro, mas o diretor financeiro é meu. Eu dou dinheiro, mas qualquer contrato acima de X milhões tem que ter a minha assinatura, mesmo não estando no capital social da empresa. E depois temos modalidades híbridas, que significa combinado de dou-te 100 milhões, devolves-me 50 mais 10% do capital social, e portanto há toda uma série de soluções jurídicas que se pode dar para o retorno deste investimento. Bora? Ao ouvir aqui todos os outros que estiveram aqui, eu retive uma coisa comum. Pessoas. Pessoas. Todo mundo falou de pessoas. Todo mundo falou de equipas bem estruturadas. Todo mundo falou que se não tiver uma equipa em condições, não tem como ter sucesso no negócio. Todo mundo. Portanto, pessoas como investimento estratégico. Muito importante em qualquer contrato de investimento, fazer menção àquilo que são as pessoas deste negócio, as pessoas desta atividade. Aqui eu faço só um breve apanhado do que é o investimento estratégico nas pessoas, olhar naturalmente a gestão de talentos, ver, decidir se vou contratar ou se vou subcontratar, decidir se vou contratar pessoal ou se vou contratar serviços. Né? Quando contrato pessoal, perceber o que eu quero. Quero volume, pouca qualificação, ou quero poucas pessoas com muita qualificação. Isso naturalmente vai depender do que é o vosso negócio e do que vocês querem alcançar. Dependendo do tipo de negócio, eu posso querer 1000 funcionários com uma formação básica, ou eu posso querer 2 funcionários altamente especializados. E isto eu tenho que prever também no meu plano de investimento e eventualmente no meu contrato de investimento. O contrato de investimento pode, inclusive, ter já previsto que tipo de pessoal eu quero a trabalhar naquele projeto. O investidor pode, como eu já disse, exigir que estejam determinadas pessoas associadas ao projeto para garantir alguma visibilidade, para garantir algum retorno específico, principalmente naquelas posições, em regra, daquilo que é a minha experiência, quando há contratos de investimento muito altos. Perdoem. Em regra, na minha experiência, o investidor quer alguém nas finanças, alguém nas operações e alguém no jurídico e no compliance, que é para ter uma visibilidade completa do ciclo todo de negócios e perceber como é que o seu dinheiro está a ser usado. Ok? Portanto, a questão da escolha do contrato tem a ver também com o impacto financeiro que a escolha do contrato tem. Claro que temos a nossa Lei Geral do Trabalho e esta traz requisitos muito específicos no que diz respeito à contratação a termo certo. Portanto, naquilo que é o plano de investimento, eu tenho que acautelar os meus custos referente à contratação a termo certo, se for possível, ou a termo indeterminado, se isto não for possível. Naturalmente que tudo aquilo que já foi falado aqui pelo Euclides, inclusive, formação, motivação, cultura empresarial, tudo isto pode parecer aquém ou à margem dos contratos de investimento, mas fazem parte daquilo que é a cultura de uma empresa e fazem parte daquilo que é a projeção de resultados que esta empresa pode ter e, naturalmente, consequentemente, no retorno do investimento que alguém vai fazer na minha empresa. Ok. Aquilo já falamos, que é a questão de decidir se eu vou fazer uma contratação tradicional, portanto, trabalho, contrato de trabalho, se eu vou optar por um freelancer, ou seja, uma prestação de serviços, e depois fazer aquela análise de eu quero estabilidade de emprego, ou eu quero rotatividade, ou eu quero especialidade, e portanto tudo isto tem que ser posto em cima da mesa quando estamos a discutir um investimento e naturalmente, quanto mais alto o investimento e quanto mais arriscado o projeto, muito mais cuidado se tem em cada uma das rúbricas deste contrato. Podemos? Falando especificamente dos riscos legais, que é a minha praia, né? Eu sou jurista, portanto a minha praia é mais essa. Quando vamos olhar um contrato de investimento,
primeira coisa que a gente vê é o pior cenário. O que pode correr mal? Qual é o pior cenário possível neste tipo de contratos? E depois nós vamos ver as medidas de mitigação deste pior cenário. É literalmente o papel do advogado do diabo. O advogado do diabo olha e diz assim, o que é que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior é não conseguirmos fazer um tostão. É perder tudo. É a empresa ir à falência, por exemplo. Então, como é que eu vou proteger as partes? Se eu estiver a representar o investidor, como é que eu protejo o investidor? Se eu estiver a representar quem está a receber o investimento, como é que eu mitigo o máximo possível esse risco de perda? Porque as perdas acontecem, mesmo tendo investimentos avultados. E nesses casos, o que é que eu faço? É preciso que isto esteja cautelado. Portanto, uma análise da gestão de riscos completa, e em regra é ver o pior cenário possível, e depois ver quais são as medidas de mitigação que a gente pode tomar e pôr por escrito, acordar entre as partes, que é para se esse cenário acontecer, nós sabermos exatamente como agir e como resolver o diferendo entre as partes. Gestão de contingências. Assinado o contrato, é muito importante que haja transparência, é muito importante que haja controle, acompanhamento, prestação de contas periódicas. Portanto, auditorias internas são uma coisa constante. Constante. Não conheço um investidor que meta dinheiro, assets, eu quero que seja, num projeto e não o queira acompanhar para perceber como é que está a correr e qual é a perspectiva dele eventualmente rever aquilo que investiu ou perder aquilo que investiu. E depois, naturalmente, temos sempre, como eu já disse, pessoas são inultrapassáveis em qualquer coisa. Inultrapassáveis. E naquilo que são os riscos próprios, e por isso é que eu destaquei ali, os riscos próprios de qualquer relação comercial, são os riscos referentes às pessoas associadas ao projeto. Tem custos associados ao trabalho, portanto, que tem a ver não só com pagamentos de salários e a Luzia acabou aqui de dizer que, portanto, aquela decisão entre contratar diretamente ou contratar uma prestação de serviços também tem a ver com os encargos que estão associados a contratar diretamente. IRT, férias, contingências de doenças, Natal, segurança social, gravidez, portanto, tempo de não trabalho que é remunerado. Portanto, tudo isto tem que ser acautelado nestes contratos ou pelo menos naquilo que é o estudo de investimento que a gente vai precisar. Força? Então, o que é que fazemos? Primeiro temos que nos preparar. E preparar é fazer aquilo que se chama de due diligence, né? Temos que conhecer bem o projeto, temos que conhecer bem o investidor, temos que conhecer bem o ambiente em que este projeto vai ser implementado. Se eu implementar um projeto num sítio onde a moeda é estável, é uma coisa. Se eu implementar um projeto em Angola, em que hoje o dólar está a 1.800 e que amanhã pode estar, se Deus quiser, torçam todos assim o dedo, a 400 ou a 1.500, é completamente diferente. Então eu tenho que conhecer o meu ambiente. Eu tenho que saber que eu estou a investir num ambiente em que a moeda é estável, em que a inflação é X, em que os riscos de mudança no governo são Y, porque tudo isto vai impactar o sucesso do meu negócio e o desenrolar do investimento em si. Então, preparação é muito importante. Depois, vamos naturalmente identificar as condições mínimas, as partes vão sentar numa mesa e vão discutir, ok, o que é que eu não abro mão? É por aí que a gente começa a construir um documento jurídico. As partes vão sentar e vão dizer o que é o must. Não vale a pena vires aqui e dizeres-me que não posso pôr exclusividade porque eu não te vou dar o investimento se não tiver exclusividade. Não vamos nem discutir. Portanto, a conversa começa com eu sou o teu único investidor exclusivo. Se não estás disposto a aceitar isso, nem vamos conversar. Então, estas condições mínimas aceitáveis são logo a partir das primeiras coisas que a gente discute.
Depois, claro, vamos sempre tentar, naquilo que é a nossa atuação, nós tentamos encontrar win-win situation. Win-win situation significa as duas partes vão sair com vantagens deste negócio. Não pretendemos, pelo menos na teoria, né, e naquilo que seriam as boas práticas, a gente não pretende desequilíbrios nos contratos. Embora muitas das vezes eles aconteçam, mas o que se pretende, ou pelo menos na nossa atuação como advogados, as duas partes estão a tentar tirar o maior proveito daquela relação, que é para haver um equilíbrio entre as partes. E depois, como eu disse, fruto da relação que vai haver, tem que haver transparência, tem que haver clareza naquilo que são os propósitos de ambas as partes e na forma como eles vão levar esta relação de investimento até que ela chegue a bom termo. Notem que às vezes estas relações de investimento acabam por se tornarem relações quase indefinidas. Porque se o meu investidor entra no meu capital social, vira o meu sócio. Vira o meu sócio mesmo depois de a atividade já ter absorvido aquele investimento e o investimento eventualmente, se formos fazer as matemáticas, já tiver sido devolvido. Mas ele já está no meu capital social, é meu sócio. É uma relação até que eventualmente ou ele saia do capital social com uma cedência ou a empresa eventualmente cesse de atividades ou eu eventualmente saia daquele capital. Portanto, é preciso ter muita transparência nestas questões para, de facto, evitar disputas futuras. Vamos lá. Falta aqui embaixo umas coisas. Não falta? Dá para subir? Faltava aí embaixo umas coisinhas. Não apareceu. Mas tudo bem. Qual é o impacto? Esta maior fatia aqui, qual é a principal coisa que o investidor olha quando vai pôr o dinheiro? ROI. Ponto. Aqui todo mundo é seguidor do Euclides, sabe o que é ROI. Certo? Quem não sabe o que é um ROI? Euclides vai explicar. Não sabem, estás a ver? ROI é retorno de investimento. Return of Investment. O investidor quer saber o que ele vai receber se ele investir naquele negócio. Qual vai ser a contrapartida? É a primeira coisa que o investidor... É o ponto principal de qualquer investimento. Ninguém investe porque está a brincar, a não ser que sejam aquelas instituições de caridade e de solidariedade que de facto investem sem qualquer fim lucrativo. Mas um investidor financeiro está à busca de alguma vantagem com aquele seu investimento. Seja uma vantagem monetária, seja uma vantagem de equity, seja uma vantagem de entrar em determinado mercado. Às vezes há pessoas que investem em negócios sabendo que não vão ganhar dinheiro, mas querem entrar naquele mercado, então arriscam com aquele negócio para eventualmente ter uma porta aberta. Portanto, mas o retorno ao investimento é a primeira coisa que o investidor olha. Agora eu já nem lembro. Pronto. Ok. Portanto, retorno ao investimento, margem de lucro, é preciso perceber, eu vou ter lucro ou não vou ter lucro. Aqui primeiro é aquela análise de o que é que eu vou ter de volta. Qual é o retorno do meu investimento? É participação social, é entrada naquele novo mercado, é o que for. Depois, naturalmente, se estivermos a falar em capitalização do investimento, quero saber qual vai ser a minha margem. Eu vou dar 100 e vou receber quanto? 150, 110, 200, 300, 80? Eu tenho que ter margem de lucro. Okay? Depois eu vou ver a valorização da minha posição como investidor naquele mercado. Ou, se sou eu que estou a receber o investimento, eu vou perceber como é que a associação com aquele investidor vai me posicionar naquele mercado. Porque também quem vai buscar dinheiro vai buscar com um propósito. Também vai com um propósito de ver o que é que esse investimento vai me trazer, que margem de lucro é que vai me dar, como me vai fazer posicionar no mercado. Sustentabilidade é a palavra do momento. 90% das empresas criadas em Angola cessam a atividade no primeiro ano de exercício. Disse aqui o Euclides, e é fato comum, fato público, está em todos os jornais e todas as estatísticas. Isso que é falta de sustentabilidade. É preciso que os negócios sejam sustentáveis. E sustentabilidade significa ter um negócio que garanta que a procura é constante,
a longo prazo que garanta que eu tenho os meios para sustentar essa procura a longo prazo, que é para eu, de facto, ter uma atividade que me sustente por um bom tempo. E no sustento aqui eu não estou a falar em sustentar, pagar apenas as minhas contas. Estou a falar sustentar no sentido de prolongar-se no tempo, de ser uma atividade que se aguenta no mercado, que se sustenta, que se... Outra palavra, para sustenta. Diga. Persista. Expanda, persista, cresça. Portanto, que se mantenha, que não seja uma coisa pontual, teve aqui 2 ou 3 meses de grande sucesso e de repente desapareceu e ao fim de um ano acabam as empresas por morrer e às vezes até morrem por inatividade. Nem é sequer por liquidações, extinções. É pura e simplesmente porque as coisas vão se deixando acontecer e por inatividade as empresas morrem. E por fim, naturalmente, as partes vão olhar o alinhamento que têm uma com as outras. Cada vez mais o que eu vejo no mercado de trabalho não é investimento por investimento, é investimento por acreditar em projetos. Muita coisa disponível. E então o investidor que realmente tem capacidade de investir vai olhar aqueles projetos, sim, que lhe dão um retorno de investimento, mas com os quais ele se identifica ou que ele entende que estão alinhados com aquilo que é a sua estratégia de negócio, com aquilo que é o seu propósito empresarial, naturalmente. Vamos? Em jeito de conclusão. Portanto, investimento inteligente e sustentável será aquele que tem preparação, tem cuidado na elaboração das cláusulas para mitigar tudo que é riscos, tudo que piores cenários, eventualmente, e, portanto, naturalmente, vendendo aquilo que é a minha profissão, só com assessoria especializada é que nós conseguimos isto. Vou aproveitar ali a pergunta da moça que fez a Luzia sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial vai nos substituir naquilo que é mecânico e técnico. Mas naquilo que é pensamento crítico ainda vai demorar um bocado. Digo eu. E então, um bom especialista na sua área, o que a inteligência artificial vai fazer é isso. É exigir que nós sejamos cada vez mais especialistas naquilo que a gente faz. Porque eles vão fazer o transversal e nós vamos fazer o plus. Aquela diferençazinha que a máquina não puder fazer, vai ser o que nós vamos ter que cobrir. E, portanto, especialização acima de tudo. Ok? E, naturalmente, como já repeti 500 mil vezes e vou repetir mais, em qualquer negócio, pessoas, pessoas e pessoas. Como disse o nosso anterior orador, e acho que esta frase é para registrar, de facto, em todos os vossos cadernos, e se ficar uma frase do Summit, que seja investir em mentes. Ok? Obrigada. Muito bem. Agora, se tem perguntas para a nossa querida Zaida. Aqui deste lado. Agora vou dar prioridade aqui deste lado. Faz favor. O microfone já está aí ao lado. Quero aqui deste lado. Ainda não vi ninguém. Tem aí? Muito bem. Estava ali o senhor também. Por favor, que levante as mãos. O senhor de camisa azul. Senhor de camisa azul. Ali, olha. Isso. Muito bem. Bom dia mais uma vez a todos. Boa tarde, já estamos de tarde. Boa tarde. Ainda não almoçamos, por isso é que é bom dia. Fiquei aqui com algo em mente que a senhora Zaida falou sobre a questão dos planos de investimento antes de investirmos. Bem, tendo em conta o nosso mercado de Benguela, né, os nossos recursos, para muitos de nós que querem empreender, às vezes são muito limitados. E é um bocadinho difícil de
como é que eu posso dizer, conciliar um bom plano de investimento com algo que o Euclides disse logo no início do nosso seminário, que é fazer as coisas rápido. Porque um bom plano de investimento envolve a busca de informações constantes e muitas dessas informações está limitada a muitas pessoas, não é? Por isso que muitos nem têm noção de muitas questões fiscais, algo que, pronto, todos nós devíamos ter conhecimento. E eu gostaria de saber por si, como é que é algo que para nós que temos pouco capital poderíamos fazer para tentar mitigar essa situação? Tem que conhecer muito bem o seu projeto. Como é que se chama, desculpe? Ricardo Dias. O Ricardo tem que saber vender o seu projeto. Mesmo que não tenha um plano de investimento escrito, com toda um estudo de viabilidade, com todo um estudo de retorno e etc., tem de facto que conhecer o seu projeto e quando for junto do investidor, conseguir apresentá-lo de forma que ele seja atrativo, sustentável e que de facto arranque do investidor uma decisão de apostar no seu projeto. Nem sempre quando a gente fala, claro que quando estamos a falar em grandes investimentos de milhões e etc., esqueça que tempo é dinheiro, mas dinheiro tem que ser investido. Portanto, aquilo que vai ser o investimento para conseguir o investimento, regra geral, é proporcional àquilo que nós estamos aí buscar. Se eu quero ir buscar milhões, eu vou ter que gastar algum. Caso contrário, eu própria, e agora usando as ferramentas de inteligência artificial, tenho que ser capaz de vender este projeto ao investidor. Seja em pequena, média escala, eu tenho de ser capaz de, junto do meu investidor, convencê-lo que eu tenho um projeto que é sustentável e que vai trazer para ele um retorno de investimento que vale a pena uma decisão positiva. Próxima pergunta. Pode levantar-se. Olá, boa tarde, senhora Zaida. Igualmente quero saudar aqui a plateia. Stefano Chussoca é o meu nome. Sou o gerente comercial do primeiro projeto habitacional cá da província de Benguela, o condomínio Royal Palms. E de certa forma gostaria de saber quais são os principais cuidados que o empresário deve ter ao assinar contratos de financiamento e contratos de parceria para projetos imobiliários como um condomínio. É muito específico, né? Mas aqui, quando vocês foram fazer o vosso estudo de viabilidade para fazer o condomínio, há de ter visto procura, preço, é para venda? Venda, sim. É para venda. Então, a procura no mercado, eu tenho que olhar se de facto a procura no mercado para este tipo de imobiliário existe, qual é o valor que eu vou poder cobrar para eventualmente ter um retorno deste meu investimento. E quando eu for sentar com a minha instituição bancária, ou com um investidor privado, ou com uma empresa que vai investir neste projeto, eu tenho que lhe mostrar estes números. Eu tenho que lhe dizer, olha, eu estou a gastar X para fazer 50 casas, as casas vão ter um valor comercial de Y, certo? E aqui eu vou conseguir ter um retorno. E o que é que eu vou ter que acautelar neste contrato? Assim, claro que não estou aqui para prestar assessoria jurídica específica, mas assim logo a partir do que é que me salta. E se eu não vender? Eu tenho que vender em quanto tempo? Se eu precisar fazer baixa de preços e, portanto, o retorno de investimento, em vez de ser 50%, for 15%. Vamos continuar com o contrato de investimento ou não? Que medidas de mitigação eu vou ter se houver, por exemplo, um incêndio no local e eu perder parte das casas? E se eu perder a totalidade do meu empreendimento, o que é que eu faço com o investimento? Como é que eu posso pagá-lo? Eu tenho seguros disponíveis no país para este tipo de projeto ou não? Se eu tenho, quanto é que me vai custar? Se eu não o tiver e eventualmente houver uma perda, como é que eu faço o retorno? Portanto, há uma série de piores cenários, lá está, que tens que equacionar neste tipo de projeto de imobiliário, para depois, quando eu for sentar com o meu investidor e ele disser, ok, eu vou te dar 100 milhões, mas os 100 milhões têm que me ser devolvidos no prazo de 10 anos, com uma taxa de juros de 20%. Tu vais fazer as tuas contas, ok. Ao fim de 10 anos eu tenho que entregar 120 milhões. Eu tenho 2 casas, vou vender as casas por 50, para dar 120 e tu teres algum lucro.
eu vou vender as casas por 100 milhões cada uma. Mas, entretanto, há uma baixa no mercado e não consegues. Só vendes por 50. Ou só vendes uma. E ao fim de 10 anos não tens o dinheiro para devolver. Isso tem que estar no contrato. Ok? Cláusulas referentes à renegociação de retorno de investimento, de renegociação de saída do investimento. Por exemplo, e se eu puder passar o meu investimento para outra pessoa? Posso ou não posso? Isto tudo tem que ser acautelado nesse contrato. Okay? Muito obrigado. Muito bem. Senhor de camisa branca. Senhor de camisa branca. Boa tarde a todos. Telmo Bumba. Doutora, eu gostaria de saber, no ato de existir a possibilidade de investimento de capital para uma sociedade por cotas, né, de natureza limitada, o investidor que passa agora a ser sócio, ele deverá constar no objeto social da empresa ou um contrato de financiamento e investimento pode, de alguma forma, servir de garantia para o investimento feito por ele? O contrato de investimento serve naturalmente de garantia para o investimento, mas não lhe transforma naturalmente em sócio, pelo menos não formal. Então, a necessidade de se fazer sessões de cotas e registros de sessões de cotas é para transformar esta entrada no capital formal e naturalmente reconhecida legalmente. Vou pôr aqui mais... Eu gosto dos piores cenários. Eu vou pôr aqui um pior cenário. Tens o investidor que diz que vai entrar por capital social e, portanto, a entrada por capital social, em regra, implica a partilha de lucros e prejuízos. Okay? E, entretanto, no fim do primeiro... recebeste o investimento, primeiro ano correu, não fizeste formalização nenhuma da entrada dele no capital social, primeiro ano correu super bem, lucro, dividiram os lucros, segundo ano muito bem, lucro, dividiram os lucros, 3, 4, 5 anos. Ao fim de 6 anos, perdas. Perdas, dívidas à banca, dívidas ao fisco. Quem é que vai pagar? Quais são os documentos que estão nestas instituições a dizer quem é o responsável por esta empresa? Se houver mais gestão dele, como é que fazes prova que ele estava dentro da empresa? Certo. Portanto, a formalidade dos atos não é para belo prazer dos órgãos de tutela para ver quem é dono de quê. A formalidade dos atos serve também para proteger as partes quando eventualmente for preciso ir buscar estes documentos e ver quem é quem, responsabilidade de quem tem parcela do quê. Portanto, a formalização destes documentos é muito importante. Muito bem. Penso que encerramos, certo? As perguntas. Esta é a última. Pode levantar o senhor de camisa preta? Sim, ali também. Sim. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, quero saber quais são as formas jurídicas que existem para a proteção do meu projeto, no caso. Alguém que tem um projeto vai à procura de financiadores ou investidores. De que formas é que temos juridicamente para nos proteger? Adoro. Em questão, ou somente confiança e... Porque é o que nos falta muito. Muito bem. Portanto, é a proteção de quem tem o projeto e vai buscar o investimento. Desde logo, acordo de confidencialidade com assinaturas reconhecidas em notário, com cláusulas de penalização se houver fuga de informação ou roubo de ideia. Ok? Desde logo. Tem que ter... A quem eu vou apresentar o meu projeto, eu tenho que ter a confiança de que esta pessoa não vai usar o projeto com um terceiro, não vai vazar informação para um terceiro fazer um projeto igual ao meu. Portanto, um acordo de confidencialidade e, eventualmente, de não concorrência é logo a primeira coisa que eu ponho em cima da mesa. Okay? Muito bem. Então, terminamos, não é? Com a doutora Zaida. Muito obrigada pela sua exposição. Aqui eu peço uma enorme salva de palmas. Foi... Doutora Zaida, muito obrigada, tá?